Fala, meus amigos e amigas palmeirenses, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão. Dia de Palmeiras, dia de Clássico Paulista pelo Brasileirão, dia de possível estreia de Paulinho, jogador no banco de reservas. As últimas informações aqui no vídeo. E o nosso assunto agora é Palmeiras e Corinthians aqui no Sport Center. Um abraço a todos que acompanham o Sport Center. O Palmeiras não terá Rafael Veiga no clássico contra o Corinthians neste sábado, sequência do Campeonato Brasileiro, clássico que será disputado na Arena Barueri. O meia machucou o ombro, teve uma luxação na partida contra o Cerro Porteño, logo no comecinho da partida, foi substituído e fica fora dos próximos jogos. Ele não vai passar por cirurgia, mas o tempo de recuperação de 2 a 4 semanas sem o Veiga. Sem o camisa 23 do Palmeiras, o principal jogador do meio-campo, são duas opções para o técnico Abel Ferreira. Uma delas, a entrada de Felipe Anderson no lugar do Veiga, foi a opção que ele usou na partida contra o Cerro Porteño, com o Estevão fazendo a função no meio-campo. A outra opção é a entrada do Maurício, que foi relacionado para a partida contra o Cerro Porteño, ficou o tempo todo no banco de reservas, mas está apto a jogar. Ele está voltando à equipe, não atua desde o dia 16 de fevereiro na partida contra o São Paulo, quando também machucou o ombro. A dúvida é o Lucas Evangelista, que não atuou contra o Cerro Porteño, tomou uma pancada na coxa na partida contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Fica a dúvida se ele terá condições de jogo de voltar no clássico contra o Corinthians. Outras boas notícias para os palmeirenses: Paulinho e o Marcos Rocha estão treinando normalmente com o grupo e estão próximos de voltar à equipe. O Paulinho de fazer a sua estreia. Palmeiras não vence o clássico contra o Corinthians há 4 derbys. São 2 empates e 2 vitórias da equipe corintiana. O Palmeiras ficou 8 jogos sem perder para o maior rival e agora já está 4 sem vencer. Tem também um clima de revanche depois de perder a decisão do Campeonato Paulista. Esse é o sentimento dos palmeirenses. E agora há pouco, o Paulinho postou um vídeo falando sobre a sua recuperação e mandando um recado para a torcida do Palmeiras. Estava ansioso por esse momento. A fase difícil e desafiadora passou. Chegou a hora. Avante palestra. Muito bem, informações do São Paulo do Palmeiras e também do Corinthians, perdão. E o Corinthians com essa novidade, né? Podendo ter o Garro, a expectativa era que ele demorasse muito mais, ainda não é certeza que ele vai entrar, o Memphis deve chegar e o Paulinho, agora pelo menos no banco de reservas, estará ali, André. Ou seja, muitos ingredientes para um jogo que já vai ser muito legal. Sim, do lado do palmeirense, né, a perda do Rafael Veiga, que se machucou na noite de ontem pela Libertadores. É um jogador sempre muito importante, independentemente do momento, da fase que ele atravessa. Um cara que sempre participou dessa travessia de glórias que o Palmeiras vem nos mostrando nos últimos anos. E perdê-lo tecnicamente é um problema para o Abel Ferreira. Mas o Paulinho no banco é um passo à frente da principal contratação do Palmeiras para essa e as próximas temporadas. Um jogador que promete, a partir do momento em que estiver em campo, claro, ninguém sabe se isso vai acontecer nesse fim de semana, mas a cada dia que passa fica mais próximo o dia em que o Paulinho vai jogar. Ele promete mudar radicalmente o comportamento e o rendimento do time do Palmeiras, porque ele é esse tipo de jogador que faz diferença quando está em campo para qualquer equipe do futebol brasileiro. Pois é, e é claro que é um derby, todo mundo sabe do clima de um Corinthians e Palmeiras, mas ainda assim, está muito recente da final do Campeonato Paulista. Isso deixa tudo muito mais quente, André? A gente pode pensar assim? Eu acho que sim. A história de 2 rivais ela é feita dos jogos que eles disputaram. E quando esses jogos são decisivos e valem mais, as partidas mais próximas, elas sempre carregam um pouco desse ambiente. O Corinthians prevaleceu, venceu o Palmeiras no seu estádio, conseguiu o resultado que era necessário na finalíssima em Itaquera, ganhou um campeonato estadual, não vencia um troféu há alguns anos. Do ponto de vista palmeirense, existe, eu acho, uma transferência para esse jogo, porque a rivalidade é a mesma de sempre, a importância não é tanta, porque agora estamos no início do Campeonato Brasileiro, mas é o Palmeiras como mandante, mesmo que seja num lugar onde os jogadores não gostam de atuar, o técnico não gosta de trabalhar e a torcida não gosta de ir a Barueri. Mas é o Palmeiras como mandante contra o Corinthians logo depois da derrota no estadual. Ele tem jogaço amanhã, mais um dos grandes jogos que a gente tem nessa terceira rodada com transmissão do Premier. Tem derby paulista, tem Palmeiras e Corinthians às 6h30 na Arena Barueri, né? O Allianz Parque não está à disposição.
Um jogo que o Palmeiras precisa ter um desempenho melhor, né, Coutinho? A gente está falando do desempenho do Palmeiras como um todo nesse ano, né? Claro, contextualizando desfalques, mas no clássico também. O Palmeiras não tem colocado em prática, a gente fala sobre elenco, sobre qualidade do time. Enfim, contra o Corinthians tem encontrado dificuldade, não só esse ano, né? Também no último clássico do ano passado. Verdade, e tem muita coisa em jogo nessa partida. Não é apenas um clássico pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro, né? É o primeiro jogo depois da perda do título paulista para o Corinthians. Não é algo que o torcedor palmeirense esteja habituado recentemente, então a gente viu o tamanho da pressão depois disso, né? Muitos questionamentos sobre o trabalho do Abel, muita gente, inclusive, querendo que o Abel não permaneça no Palmeiras. A gente via esse movimento logo após as finais. Acho que isso deu uma diminuída agora. Também acho que o time deu uma melhorada nos últimos jogos, ainda não está próximo do nível que o torcedor quer ver, mas o jogo, por exemplo, contra o Cerro Porteño foi um jogo difícil, contra uma equipe muito dura fisicamente, mas que não assustou o gol do Palmeiras em nenhum momento e que o Palmeiras poderia ter feito um placar muito maior, né? Criou várias oportunidades para isso, o Gatito Fernandes acabou saindo como um dos destaques da partida. Então, se a gente pega o rendimento do Palmeiras nas últimas partidas, tirando o jogo contra o Sport, que de fato o Palmeiras foi mal, mas fora de casa contra o Sporting Cristal, poderia ter tido uma vitória mais tranquila. Agora contra o Cerro Porteño, 1-0 foi pouco. Acho que em comparação aos jogos contra o Corinthians, na final do Campeonato Paulista, a equipe cresceu. É claro que a gente vai ter que contextualizar aqui a diferença de jogo que é você encarar o seu maior rival, né, por uma final de campeonato estadual, o tipo de mobilização que tem no rival também com relação a isso, mas tudo isso tem que ser colocado em segundo plano. É um jogo para o Palmeiras se impor dentro de casa, certamente uma postura diferente disso não vai ser bem aceita pelos torcedores, não. E as duas primeiras rodadas de Brasileiro também, os dois jogos do Palmeiras, né? Não só contra o Sport, contra o Botafogo também jogando em casa, deixou a desejar, né? E aí, se a gente olha para o outro lado, Raed, é um time que tem ali alternado as atuações em Brasileiro e em Sul-Americana, principalmente, né? Foi onde o Corinthians perdeu em casa, depois foi muito bem no Campeonato Brasileiro nesse jogo contra o Vasco utilizou uma equipe alternativa e volta de um resultado fora de casa. Até um resultado bom, mas, de novo, aí com um time misto, uma atuação irregular. É um Ramon que conseguiu motivar esse time para a final do Campeonato Paulista, mas ainda não consegue entregar uma regularidade nessa sequência agora de calendário, né? E isso aí eu não vou falar só do Corinthians não, tá? Eu vou falar de todos os times do futebol brasileiro que jogam 2, 3 competições simultâneas. É muito difícil nesse período da temporada você entregar regularidade. Porque você vai ter viagem desgastante, você vai ter jogo desgastante, você não vai ter recuperação necessária. E isso aí diminui o nível das equipes, técnico, físico, tático, você não tem tempo de treinamento, você diminui muito o nível das equipes e o jogo fica muito mais brigado do que propriamente jogado. Isso aí interessa muito mais ao Corinthians do que ao Palmeiras. Lembrando que Ramon Dias nunca perdeu uma partida para o Abel Ferreira. Desde o ano passado, se não me engano, são 3 vitórias do Corinthians, um empate, ou 2 vitórias do Corinthians, 2 empates. O Ramon nunca perdeu para o Abel em Corinthians e Palmeiras. Inclusive, o jogo contra o Palmeiras, né? Até nas entrevistas, se não me engano, o Ranieri falou como se fosse um modelo a ser seguido. O Abel Ferreira repercutiu isso depois, né? Os jogos da final que o Corinthians fez contra o Palmeiras acabaram virando, a gente tem que fazer igual a gente fez aquela vez, né? Mas claro que tem um nível de concentração muito diferente para um jogo decisivo valendo taça. Tem, né? Isso influencia diretamente na melhora defensiva que o Corinthians tem tido nos jogos contra o Palmeiras, né? O Corinthians é um time que, em partidas normais, vamos colocar assim, tem muitos problemas defensivos. Dá espaço ao adversário, dificuldade de dobra de marcação pelo lado. E os jogadores ali da parte central do meio-campo não conseguem se conectar, fazer as coberturas próximas, assim. Muitas falhas individuais também de defensores, né? O próprio Félix Torres chegou a falhar no segundo jogo da final, faz um pênalti, o Rafael Veiga perde. É expulso depois? É expulso, mas o normal do Corinthians em duelos contra o Palmeiras é cometer menos erros exatamente por esse comportamento. Por ser uma equipe que está mais ligada, uma equipe que tem mais dedicação, mais entrega realmente defensiva, até algumas coisas específicas para esses jogos o Ramon Dias costuma fazer, como, por exemplo, a primeira final do Campeonato Paulista, o Memphis joga de ponta esquerda, para marcar o lateral direito do Palmeiras. Foi um sacrifício para ele, por mais que o Marcos Rocha, naquela ocasião, não saia tanto ao ataque, não tenha tanto essa característica, mas avança também. Em algum momento ele vai passar a linha da bola, ele vai empurrar o Memphis mais atrás, que não era exatamente característica dele. E ele se sacrificou em prol daquilo. Você vai pedir para o Memphis fazer isso, sei lá, com todo respeito, num jogo contra o time reserva do Vasco? Ele não vai fazer. Vai pedir para ele fazer contra o Juventude de Caxias do Sul? Ele não vai fazer. Se pedir para fazer contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele vai fazer, porque é um jogo totalmente específico e diferente.
Nossos repórteres estão na área, ao vivo com a gente agora, 5 horas e 22 minutos, trazendo informações, então mais detalhes de Palmeiras e Corinthians para essa preparação. A gente está com o Edu Rodrigues e com o Iago Rudá. Começar contigo, Edu, bem-vindo, boa tarde para você. Só um foi para redação hoje, sexta-feira. Um tá de home office, né? Vou fazer igual o Rios aqui, ó. Deixa quieto. Iago Rudá meteu até uma social hoje, tem reunião hoje, tá na beca. Amigos, bem-vindos ao Tá Na Área. Edu, acho que a principal preocupação, né, para hoje, a atualização da situação do Veiga, né, principalmente os desfalques ou retornos do Palmeiras para esse derby do final de semana, amigo. Olá, Camila, muito boa tarde, amigos que estão aí na mesa cheia hoje, bonita, e todo mundo que está nos assistindo também, né? É isso, Camila. Eu acho que a grande questão do Palmeiras é quem vai e quem volta. A gente tem essa praticamente certeza que o Veiga não vai estar à disposição. Ele teve uma luxação, não vai precisar passar por cirurgia, né? O Palmeiras está treinando neste momento, agora 5h23 da tarde, então a gente não tem muitas informações do treino dessa tarde. Daqui a pouquinho, por volta de umas 6h30, a gente já tem algumas informações, mas a gente está numa grande expectativa de ver o Paulinho de volta entre os relacionados. Eu acho que a principal novidade que a gente pode ver aí entre os relacionados do Abel amanhã é o Paulinho, claro que não vai jogar como titular. Se ele for de fato relacionado, a gente acredita que se o jogo tiver tranquilo, algo que não vai estar, muito provavelmente, uma chance aí de 90% de não estar tranquilo, é que o Paulinho entre aí por 15 minutos, 10 minutos, e se o jogo tiver muito pegado, a gente acredita que ele só vai fazer aquela ambientação mesmo, porque já faz aí praticamente 5 meses que ele está fora por conta de uma cirurgia na canela. Eu acho que não é o mais adequado já voltar num clássico tão pegado, com tanta rivalidade, que é um Palmeiras e Corinthians que definiram o Campeonato Paulista. Então, a gente fica na expectativa do Paulinho e também do Marcos Rocha, né? O lateral direito está na transição, treinando já. Ele e o Paulinho ontem treinaram com um elenco, então é muito possível que o Marcos Rocha retorne ao time titular já. Esse sim já deve retornar, porque o Palmeiras está com essa dificuldade, né? O Mike continua no departamento médico, o Bruno Fux tem feito a lateral direita, porque o Giai ainda não conseguiu encaixar nesse time, e aí o Marcos Rocha já volta direto para a lateral direita, e o Veiga, nossa expectativa é que ele não jogue, ainda não tenha tempo para se recuperar, e aí o Felipe Anderson jogaria nesse meio de campo, vem atuando bem ali nessa função do Veiga, então a gente prevê aí um time com Felipe Anderson e Marcos Rocha na lateral direita. Vai falar mais aqui na mesa, né, sobre essas mudanças, né, no time do Palmeiras, o retorno, claro, do Marcos Rocha, a ausência do Veiga e, né, o Paulinho sendo relacionado pela primeira vez. Sem sombra de dúvida, uma notícia que anima muito o torcedor do Palmeiras, porque é uma das principais contratações da temporada. Mas enfim, acho que a notícia que o Edu traz em relação ao Paulinho, relacionado, como o Bené falou, é algo que chama muito atenção na Red, porque é um jogador que acho que o futebol brasileiro espera ver de novo no campeonato, um dos melhores, um dos artilheiros do ano passado, agora em um novo clube no Palmeiras, mas até, de certa forma, até surpreendente já relacionado nessa partida. Eu esperava até que fosse demorar um pouco mais. A operação dele não foi uma operação lá tão difícil de recuperação quanto depois, né, de mobilidade, como, por exemplo, uma operação de joelho, se ele tivesse tido uma operação no joelho. É uma operação complicada, ficou fora 5 meses, né? Mas ele não tem o problema da mobilidade nem perda muscular ali com a operação que fez. É um jogadoraço, Paulinho. Imagino que a partir do momento que ele esteja em condições de jogo, ele dispute posição com o Facundo, ali pelo lado esquerdo. E vão ser aí, estamos em abril, vão ser aí uns 3 meses da torcida do Palmeiras podendo ver um ataque muito potente com Paulinho, ao que tudo indica, né? Paulinho, Vitor Roque e Estevão, pelo menos até o fim do Mundial de Clubes. O próprio Abel falou sobre essa briga pelas posições no ataque, né, Edu? Na verdade, ele coloca até o Facundo jogando, entre aspas, improvisado do lado esquerdo, porque ele vê o Facundo como um concorrente ou até substituto do Estevão no meio do ano. E o Paulinho, realmente, é esse jogador que ele espera para o lado esquerdo. E quando ele falou isso, ele colocou também o Felipe Anderson disputando essa vaga pelo lado esquerdo. Mas acho que é senso comum que o Felipe Anderson teve a sua melhor partida jogando exatamente do outro lado, né, contra o Cerro Porteño. Bené, na verdade eu vejo ainda o Abel um pouco com dificuldade, né, de encaixar todo mundo. Tem muita qualidade no time e o Abel ainda tenta fazer os seus encaixes. A gente
Ele falou na última coletiva, né, que o Felipe Anderson é um dos jogadores que ele acha que ele mais prejudicou desde que chegou ao Palmeiras, porque ele joga em diversas posições, não tem uma posição ainda, a gente não sabe qual posição o Felipe Anderson joga. Ele é um tapa-buraco, exatamente como o Abel falou, né? Então, quando o Estevão tá fora, ele joga pela ponta direita, quando o Facundo agora tá fora, ele joga pela esquerda, agora ele foi pro meio de campo. Então, o Felipe Anderson é muito coringa nesse time. E aí a gente acha que, né, nesse jogo ele vai atuar assim como ele fez contra o Cerro Porteño, né? No meio de campo ali caindo mais pela direita, que é onde ele gosta mais, é onde ele se habituou mais na Europa. E aí até o Abel falou que ele pode fechar esse corredor da lateral direita. E o Paulinho, como você bem disse, deve jogar ali na do Facundo, só que tem um problema aí que o Abel gosta muito do Facundo, ele virou xodó do Abel. O jogador ele chama de guerreiro, que pode jogar em tudo que é posição. Então, na coletiva passada, ele encheu muito a bola do Facundo. Pode ser uma espécie aí de novo Rony, né? Do gosto do Abel, que o Abel gostava muito do Rony, colocava ele para jogar em diversas posições. O Facundo vai se tornando esse xodó do Abel aí, pela raça que ele tem, pela disposição tática. Então, é um pouquinho de... O Paulinho volta, só que assim, a dor de cabeça que o Abel vai ter para montar esse time, aquela dor de cabeça boa que o treinador queria, que tem muita qualidade ali no ataque, mas eu acho que o Facundo nessa ele vai acabar saindo para dar lugar ao Paulinho, sim. E vamos aqui comentar essa vitória do Palmeiras contra o Cerro Porteño pelo placar de 1-0. Acredito que no dia de hoje o Palmeiras fez uma partida melhor dessas últimas sequências que o Palmeiras teve recentemente. Uma vitória tranquila, o Cerro Porteño não deu susto nenhum durante a partida. Uma ótima partida que eu gostei. Felipe Anderson entrou muito bem na ponta direita, dando liberdade ali pro Estevão, mas tanto pelo meio caindo pela direita, às vezes ele beliscava o lado esquerdo do campo. Gostei desse posicionamento. Pena é a lesão de Rafael Veiga, né? Espero que não seja nada grave como foi o do Maurício, porque o que a gente precisa agora, nessa maratona de jogos que o Palmeiras está enfrentando, é ter todo mundo pronto para jogar. Vai ter que rodar. Esse jogo contra o Bolívia lá na Bolívia, complicado, provavelmente eu acredito que a Abel mande um time misto para lá, para focar nesses jogos do Campeonato Brasileiro, porque vai precisar pontuar. Mas enfim, foi uma boa partida em relação às outras. O problema é perder gol, né? Principalmente agora no finalzinho do jogo, o Flaco Lopes perdendo muitos gols, porque o Vitor Roque não tem essas chances na hora que estava em campo. Teve ali a do impedimento, né? Na minha opinião, se fosse aquele VAR da Inglaterra, era gol legal, mas aquelas linhas com aquela câmera horrível, aí o juiz acabou marcando, o juiz não, o VAR acabou marcando aquele impedimento. Mas enfim, o que vale são os 3 pontos, 6 pontos no grupo, líder. O Bolívia venceu o Sporting Cristal, tá ali na segunda colocação. Enfim, bom resultado e é isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like aí também e até o próximo vídeo. Valeu!